YouTube. Estamos aqui no nosso curso Pregador com Propósito, módulo de número 5, tratando a respeito do seguinte tema: a dinâmica na entrega e elocução. Estamos na nossa aula de número 4, onde hoje vamos tratar sobre a dicção profética, o peso da palavra sem teatralidade. Então já deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal, ative o sino das notificações e vamos para mais uma aula abençoadora, transformadora, que vai ajudar você nesta jornada do pregador, da pregação da palavra de Deus. Há uma confusão, queridos, muito comum nos nossos dias sobre o que significa, de fato, ser uma voz profética no púlpito. Isso está até sendo um pouco banalizado. Muitos acreditam que ser profético é sinônimo de gritaria, dramatização ou um estado de êxtase emocional. No entanto, a verdadeira voz profética é aquela que liberta, confronta e cura através da clareza e não da confusão. Então, nesta aula de hoje, nós aprenderemos a distinguir a autoridade do céu da encenação humana. Vamos entender como ministrar com peso espiritual sem cair na armadilha da teatralidade. Para começarmos, precisamos definir o que é na prática essa voz que vem de Deus. Nós chamamos de uma voz profética na pregação, é uma comunicação inspirada que traz, primeiro, o confronto com a verdade, segundo, a direção com propósito, terceiro, a revelação fundamentada na palavra. Então, ser profético não é viver de adivinhações ou falar de forma mística o tempo todo. Ser profético é ter coragem de falar o que Deus diz no tempo certo, com a motivação certa e com a autoridade que só a Bíblia nos confere. Infelizmente, por falta de ensino, muitos pregadores tentam ajudar o Espírito Santo com artifícios humanos. Então, precisamos de ser honestos aqui. A autoridade do céu não precisa de maquiagem, nós devemos rejeitar o uso de gritos como substituto para a unção. Não estou dizendo que você não pode gritar, eu sou um pregador que às vezes grito, mas o grito está sempre acompanhado da unção. O que não podemos é substituir a falta da unção pelo grito, entende? A criação de frases de impacto sem respaldo bíblico não é que a frase de impacto seja errada ou que você não possa usar, pode e deve, como já ensinei, porém extraída do texto para servir ao texto, de forma a edificar, abençoar e transformar a vida do ouvinte, ok? E a tentativa de forçar uma reação no povo através de uma entonação de voz forçada, ok? Então lembre-se sempre, o barulho pode impressionar os ouvintes, mas apenas a verdade dita com autoridade é que transforma o espírito, tá bom? Então, como liberar uma voz profética com sobriedade? Tá? Como que a gente vai comunicar com esse peso espiritual de forma equilibrada? Aqui estão 4 pilares para que a sua elocução profética tenha êxito. O primeiro deles é a fundamentação. Toda mensagem profética precisa estar alinhada com as Escrituras. Se a revelação contradiz a Bíblia, ela não vem de Deus. Deve ser rejeitada. Segundo, é o ouvir antes de falar. O profeta é, antes de tudo, um ouvinte de Deus. Se você fala demais e ora de menos, a sua voz será apenas um eco do seu próprio ego. Terceiro, é a elocução solene. Você pode dizer uma frase devastadora com uma voz calma
e pausada. Por exemplo, assim diz o Senhor: volta para mim antes que seja tarde demais. Dita com sinceridade, peso, essa frase carrega mais poder do que 10 minutos de gritaria. E o quarto é a rendição. A unção verdadeira não compete com a atenção do público, ela convence. Deixe que o Espírito Santo conduza a intensidade sem que você precise empurrar a mensagem goela abaixo do povo, tá bom? Então, eu quero propor a vocês aqui nesta aula um exercício prático para a sua próxima ministração. Antes de subir no púlpito, faça essas perguntas ao seu próprio coração. Este conteúdo visa a glória de Deus ou a minha promoção pessoal? Eu estou disposto a falar a verdade, mesmo que ela não gere aplausos? No meu esboço, o que é palavra de Deus e o que é apenas a minha opinião? Treine falar as frases centrais de sua mensagem com clareza, usando o silêncio e a pausa. Deixe o peso da frase que repouse sobre o coração do ouvinte. Pregador, você não precisa ser teatral para ser profético. Você precisa ser fiel, estar cheio do Espírito e ser claro na exposição da pregação da palavra. A voz de Deus, a voz é sempre de Deus, mas Deus utiliza você para isso, ok? Então, nós estamos aqui encerrando já esta aula. Eu disse para vocês que são aulas um pouco mais breves comparadas com as outras, que têm um conteúdo mais massivo, mas essas aulas são muito importantes porque são muito práticas. Você precisa colocar isso em prática, você precisa lembrar disso e ir se moldando com relação, conforme você for pregando as suas mensagens, dando as suas palavras na igreja. Então, vá anotando. Eu não sei como você tem feito nesses dias com essas aulas, como é que você tem feito, se tem anotado, se tem pausado para poder anotar. Mas, enfim, é importante que você anote, escreva. Escrever é bom. Não digitar. Digitar, você pode digitar também, mas escrever. Escreva. 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 Quando você escreve, você grava com mais facilidade, tá? Então, eu sempre indico que você escreva em vez de digitar. Pode digitar depois, mas escreva tudo no papel primeiro. Escreva primeiro, digite depois. André, mas eu vou fazer o trabalho 2 vezes. Mas se você vê a diferença que dá quando você escreve em vez de digitar, você vai perceber isso aí de forma extraordinária, tá bom? Então, é isso. Deus quer te levantar e te usar assim como uma voz profética para esta geração. Mas a gente precisa entender o que não é uma voz profética também. A gente está confundindo muita gente. A gente diz ser uma voz profética para a nossa geração, mas nunca foi, tá bom? Tomem cuidado também com algumas supostas profecias. Existem algumas pessoas que muitas das vezes estão virando alguns gurus do povo. Toda virada de ano tem uma mensagem, uma revelação, um apontamento. Desconfie. Eu, todas as vezes que eu vou julgar uma profecia, tá? Eu me baseio pela palavra e julgo a profecia pela palavra. Eu nunca encontrei Paulo, Pedro, enfim, qualquer apóstolo, qualquer profeta com data marcada. Toda virada de ano eu tenho uma mensagem profética. Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi eles fazendo isso. Nunca vi. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com algumas coisas, tá? Pessoas que todo culto, toda mensagem tem uma revelação para alguém. Peraí, eu também tenho esse dom. Deus também me usa dessa forma. Mas Deus não me usa todo culto para ficar entregando profecia pro povo. Isso não existe, gente. Me mostra na Bíblia que eu posso aceitar. Me mostra na Bíblia que eu volto atrás. Mas eu não vi Paulo fazer isso. E Paulo tinha
todos os dons. Eu não vi Pedro fazer isso. Eu não vi o apóstolo João, que recebeu as revelações do Apocalipse, fazendo isso. Não vi. Então, se eu não tenho base na Bíblia para isso, eu não vejo nem Isaías, os profetas, o tempo todo profetizando desse jeito, gente. O tempo todo revelando a vida dos outros. Eu não enxergo isso, não vejo isso na Bíblia. Então, eu tomo cuidado com algumas supostas vozes proféticas. Eu creio em profecia, creio na atualidade dos dons, mas não nessa banalização que a gente tem visto hoje. Tá bom? Às vezes, ser chato é a forma de você se proteger. Pense nisso. Deus te abençoe e até a próxima aula.